Oi, Alan, tudo bem? Bem-vindo! Espero que você esteja bem. Oi, Mairá, bem-vinda, Regina. Tudo bem com vocês? Para mais o penúltimo episódio da nossa série dessa temporada, dessa segunda temporada. E aí, Paulinha, que bom te ver por aqui. Você anda sumida, hein? Sumida, tá de volta. Que bom. Genaga, nosso diretor maravilhoso, bem-vindo! Vamos esperar aí a galerinha entrar, porque hoje o nosso penúltimo episódio tá incrível. Eu não sei se aonde vocês estão, na cidade que vocês estão, tá ventando bastante, mas aqui onde eu estou, tá de um jeito assim incrível, porque a vibração, inclusive, do vento na janela, vocês daqui a pouco vão ouvir. Porque tá muito forte aqui em São Paulo, tô falando da capital, tá muito forte mesmo. Então, sejam muito bem-vindos, gente, ao nosso penúltimo episódio da nossa série The Jobflix. Já tá chegando ao fim, essa temporada passa tão rápido, não é? Impressionante! Eu tô aqui mais uma terça-feira com vocês, mas parece que foi ontem que a gente começou a discutir sobre carreira, né? Desenvolver a sua carreira e acelerar a sua empregabilidade. Então, eu tô aqui com vocês mais essa terça para falar sobre um assunto muito importante, muito especial, que é a importância das competências comportamentais no mundo do trabalho. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre soft skills. Espero que vocês gostem do tema, possam interagir aí com a gente. A galera tá dizendo que ventou forte, tá frio, vai mudar o tempo. Não sou a mulher do tempo aqui, mas digo que tem ventos assim bem diferentes acontecendo aqui. Eu consigo olhar da minha janela e tá forte aqui. Aqui em São Paulo tá bem forte. Bom, gente, bem-vindos. Tô muito feliz de estar aqui mais uma terça com vocês. Essa é uma iniciativa, a série The Jobflix, é uma iniciativa do Núcleo Jovem Engenheiro do CESP, que é o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, com o apoio da Casa do Engenheiro. E aqui eu quero fazer o meu agradecimento especial, todo episódio eu falo. Agradecer essa equipe maravilhosa, porque eu tô aqui à frente, mas é uma construção coletiva, diária, desses profissionais que desejam aí levar conhecimento, impactar o maior número de pessoas positivamente. Então, tô super feliz que a nossa série tem recebido diversos comentários, as pessoas estão interagindo, estão gostando, porque a gente fala sobre carreira como um todo. Então, espero que o episódio de hoje vocês também possam interagir bastante com a gente. Boa tarde, Pati, a galera tá entrando. Isso mesmo, Mayra, é hoje que você descobre, é hoje que a gente vai desvendar o que realmente são essas competências comportamentais. E muitas dicas, hein? Muitas dicas para quem quer entrar no mercado, para quem já é profissional e tá aí buscando essa evolução na sua carreira. Mas antes da gente começar de fato, eu chamar a nossa convidada, porque eu falei para vocês lembram do episódio passado? Acho que foi o passado. Eu falei pra vocês que essa temporada... E aí, Celeida, tudo bem? Boa tarde. Rita. Eu falei que essa temporada ia ser recheada de mulheres. Mulheres incríveis, né? Especialistas. A última foi com a Rosângela. Quem perdeu aqui o último episódio, que foi com a profissional Rosângela Ribeiro Gil, que arrasou na live. Foi incrível, eu aprendi muito. Acho que vocês também, do outro lado, quem acompanha desde a primeira temporada, vem aprendendo todos os dias um pouquinho. E eu que tô aqui fazendo essa intermediação, nossa, eu aprendo demais. É pra mim um prazer enorme conversar com esses convidados com tanto conhecimento. E antes da gente de começar, eu queria compartilhar com vocês uma novidade. A gente tá com novidade aí chegando. A Casa do Engenheiro, que vocês sabem, é uma plataforma digital de benefícios do CESP. Ela vai começar a fazer lives com os seus parceiros. Ela possui diversos parceiros. E nessa quinta-feira agora, então agenda aí, nessa quinta-feira,
Nós teremos uma live às 17 horas com o Jefferson Feitosa. Ele é sócio fundador da empresa Engenhoteca. Tem tudo a ver com engenharia, tem tudo a ver com criatividade e inovação. E o papo vai ser sobre educação criativa. Então, assim, quem quer saber um pouquinho mais desse assunto, quem tem filhos principalmente, vem com a gente nessa quinta-feira discutir, conversar, dialogar. Eu acho que é super importante esse assunto no nosso dia a dia. Essa é uma iniciativa da Casa do Engenheiro. Eu vou estar fazendo parte, vocês vão enjoar, né? Falar, não aguento mais ver a Marcele lá falando, mas vai ser uma grande oportunidade para todos nós aprendermos um pouquinho, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre competências comportamentais e eu quero pedir que vocês possam aí mandar as dúvidas, comentários sobre isso, né? Se vocês realmente sabem quais são as competências, a gente vai dizer aqui quais as competências queridinhas do mercado, porque tem algumas que são mais famosas e que a gente precisa adquirir e desenvolver ao longo dessa carreira profissional. Então eu quero convidar aqui para dividir essa telinha comigo uma mulher incrível que eu admiro muito. Ela é especialista em gestão estratégica de pessoas, ela é coach, ela é palestrante, ela é gestora do Oportunidades na Engenharia do CESP e também da área de gestão de pessoas. Ela é graduada em Serviço Social pela Unesp, possui MBA em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas pela FGV. Vocês já viram que ela não é pouca coisa, né? Então eu quero convidar aqui, já vou chamar a Alexandra Justo para dividir essa telinha sobre competências comportamentais. Vamos ver se ela daqui a pouco já está entrando. Alexandra Justus, que é a gestora do Oportunidade na Engenharia. Alexandra, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite e disponibilizar um tempo para compartilhar conhecimentos com todos nós nesse momento tão delicado que a gente vive de pandemia. Muito obrigada. Nossa, pessoal, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Estou aqui para a gente poder compartilhar e toda vez que a gente compartilha, a gente aprende um pouco. Então, um pouco é brincadeira, a gente de fato troca e aprende muito. Então, eu só tenho a agradecer. Vamos falar de um tema que eu amo de paixão, soft skills, né? O que é isso? Eu vi alguns comentários aqui antes de entrar e já estava aqui dando muita risada, né? Eita, que hoje eu descubro o que é isso. Morri de rir aqui, né? E vamos passar essa 1 hora com muita alegria à disposição de vocês, meus queridos. Com certeza. A galera pode ir interagindo, mandando perguntas durante a nossa live. E a gente vai ter esses momentos para interagir com vocês. Bom, Ale, posso te chamar de Ale, né? Com certeza. Então, olha, Alexandra, Alessandra, Alexandra, vamos ficar no Ale. O Ale tá ótimo. Tá ótimo, então. Eu já percebi aqui que a gente tá com cores combinando, né? Do Brasil aqui, né? Eu tô de amarelinho hoje. Você tá de amarelo. Então a gente teve uma sintonia. Estamos representando o Brasil. Mulheres brasileiras. Mulheres brasileiras e também, neste caso, representando aí que nós vamos querer saber durante essa live, as queridinhas do Brasil, as competências queridinhas do mercado brasileiro. Mas antes da gente entrar nessa, Lê, eu quero te perguntar aqui, o que são as soft skills? Muita gente usa esse termo e, ao mesmo tempo, a gente também entende que é as competências, significa também competências comportamentais. Mas conta pra gente, o que é, como originou na tua visão? Tá. Bom, soft skills, habilidades humanas acima de tudo, né? Onde dependemos de relacionamentos interpessoais e para que eles existam, os nossos intrapessoais precisam estar muito em dia, né? Eu gosto de dizer, de uma forma mais abrangente, que soft skills são talentos e são habilidades sociais e emocionais ligados às nossas vivências. E daí é essa grandeza de cada um ter a sua, né? Porque somos únicos, somos humanos, somos diferenciados, somos diversos e exclusivos. Eu me apaixono quando eu posso falar da diversidade. Nossa, eu amei essa frase, eu vou usar para a vida. Somos únicos, somos diversos, somos exclusivos. Amei, Sim. amei. Por quê?
Nós temos vivências, nós passamos por experiências, nós adquirimos circunstâncias, atributos, vivências, de acordo com o nosso meio de criação, de acordo com o nosso ambiente sociocultural, com a nossa educação, e é tudo que nós fomos submetidos ao longo da nossa vida. Então, as soft skills, elas vão se manifestando, né, de forma diferente e em intensidade diferente, de acordo com o momento da vida da pessoa. Então, nós falamos assim, elas são as amadas pelo RH, porque o RH, como a gente já disse aqui em vários momentos, ele quer o quê? Na verdade, ele quer descobrir seu comportamento, suas atitudes. Né? São esses os diferenciais de quando você traz uma pessoa para trabalhar dentro do seu negócio. Quando você projeta um negócio seu, quem você quer ter ao seu lado? Pessoas que você possa confiar, que possa crescer junto. O melhor profissional. O melhor profissional, não é? Então, quem é aquele melhor profissional? Então, hoje a gente busca muito através das soft skills. Nós comentamos o seguinte, desde quando elas existem? Eu digo assim, desde quando existiu o primeiro ser no mundo, né? Desde o primeiro ser humano. Mas a bem da verdade, a psicologia tem uma contribuição incrível, incrível, porque assim, a psicologia ao longo dos séculos, ela vem trazendo os testes, buscando definir a personalidade, buscando as características humanas, e na década de 90, lá por 95, o Daniel Goleman, né, que é um queridíssimo, hoje ele é professor em pós-graduação aqui no Brasil, maravilhoso, ele trouxe então o conceito da inteligência emocional. Então, deixamos de imaginar que nós tínhamos só coeficiente de inteligência baseado em QI, né, que, vou ser sincera, quando eu era criança, já faz pouco tempo. Pouco tempo. E nós sabíamos que algumas escolas, né, na época, elas aplicavam índice de QI para saber em que sala aquele aluno teria que entrar. Olha que loucura, gente. Definir uma pessoa exclusivamente pelo índice de QI, né? E ainda bem, Goleman vem a partir de 95 com a teoria da inteligência emocional. E isso, então, explode, e desde então a gente tem tido definições e ferramentas, recursos que têm nos aproximado da identificação, né? Mas é uma história longa, né? Mas eu deixo aqui meus votos, porque o trabalho desse homem é uma coisa muito linda para a área de recursos humanos e da psicologia. Fantástico, Ale. E conta para mim um pouquinho, quando que o mercado de trabalho, a gente sente que há muitos anos atrás, em algumas décadas, o mercado se focava um pouco mais nas competências técnicas. Principalmente se a gente for falar da engenharia, se aquele engenheiro realmente tinha os conhecimentos técnicos para serem aplicados nos projetos. E hoje a gente vive um momento que se fala bastante, né, em competências comportamentais, habilidades. Na tua visão, como foi? Por que hoje se fala tanto e no passado não era tão colocado assim? Uhum. Na verdade, a gente teve uma realidade de trabalho no Brasil muito interessante, né? Vamos imaginar na década de 70, no mercado, eu vou pegar um eixo, né, para a gente poder avaliar, né? O mercado que ele era extremamente agro, né, e pecuarista, e a gente tem também uma integração, uma entrada forte, né, das multinacionais e principalmente as automobilísticas. E é muito engraçado de um case, na verdade, né, que eu acompanhei, de um senhor que me verbalizou que para ele entrar para trabalhar numa multinacional, no ABC, eles passavam com a carteira de trabalho no bolso, na frente da empresa, e se eles fossem robustos, fortes, com boa característica física de trabalho pesado, eles eram convidados para entrar, faziam um teste. Se fosse bom, eles então começavam a trabalhar e eles podiam convidar um amigo. Olha a relação de indicação, né? E ao longo do tempo, naturalmente, a gente começou a perceber que mesmo as pessoas trazendo os conhecimentos, as habilidades, mesmo conhecendo e sabendo fazer, os motivos principais de demissão eram os problemas comportamentais. Né? Então, lá na década de 80, a gente tem o Buarque, que ele traz estudos para o Brasil dizendo assim, gente, nós precisamos ter mais atenção na gestão estratégica. E na gestão estratégica eu tenho planejamento, eu tenho missão, visão, valores, olha que interessante, missão, visão, quem eu sou, onde eu quero chegar, mas eu preciso ter princípios e valores da minha própria instituição.
Agora, não adianta a minha instituição ter se eu não trouxer pessoas que se relacionam com os valores dessa instituição. E daí, tanto na administração como na gestão de pessoas, a gente teve uma explosão do conceito de competências, que vocês ouviram falar aqui em alguns momentos, que é a somatória dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes. Né? Os conhecimentos, tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendo, não só na escola, mas grupos familiares, todo esse processo, habilidade, como eu coloco tudo isso em prática. E eu queria tentar aprofundar, buscar aprofundar um pouco mais esse conceito de competência por vocês. Claro. Para vocês. Claro, Tudo bem? Vamos. E eu vou aprofundando, eu vou explicar e eu vou dar um exemplo, que eu acho que vai ficar mais gostoso da gente tomar posse do que a tal da competência. Né? Nós temos características natas. Né? Algumas famílias a gente diz assim, nossa, aquelas pessoas têm uma característica lógica, ou então uma característica de comunicação. Né? Quem nunca teve um primo que a gente verbalizou assim, gente, parece que essa criança nasceu liderando da barriga, é uma coisa estranha. Ou então crianças que já nascem meio conectadas, com uma facilidade muito grande com a internet, né, com a tecnologia. Sim, o que você não consegue fazer, ela pega o seu celular, ela faz, ela prova e ainda ri de você. Então a gente fala assim, nossa, que diferente. E daí nós sabemos que sim, nós temos as habilidades que elas já vêm conosco, né, são características pelas circunstâncias propriamente biológicas, mas nós, seres humanos, aprendemos e nos desenvolvemos o tempo todo, né? Então, é muito interessante porque eu não aprendo quando eu entro na escola exclusivamente, né? Eu aprendo que quando eu quero uma mamadeira, você pega uma criança de 8 meses tentando já e segurando a mamadeira sozinho. Então, muito relacionado ao status de sobrevivência. Né? Mas ok, vamos para a escola, temos as orientações familiares do que é certo e do que é errado, quais são os valores do princípio daquela família, e daí a gente começa a ter influências do ambiente. Né? Eu tenho influência da família, tenho de grupos de rua, grupos religiosos, eu tenho influência de grupos que eu saio, gente, eu tenho influência de todos os lugares que eu ando. E daí, eu digo assim, a gente começa a conhecer e a saber fazer, e a gente começa a receber as influências dos ambientes organizacionais. Se eu perguntar aqui, quais são as características do primeiro chefe da sua vida? Você vai se lembrar? Você vai lembrar muito do que você odiava, e um pouco do que você amava, né? Porque o ser humano tem mais resistência, muitas vezes, com isso, mas você vai lembrar. E daí eu vou dizer assim, são experiências diferentes. Olha, quem começou a trabalhar numa multinacional inicialmente e quem começou a trabalhar numa empresa gigante familiar tem características que ele aprendeu de forma diferente. Né? Se você trabalha numa média empresa, se você está numa empresa que sempre foi necessário falar o outro idioma e você trabalha em uma que isso não é necessário, se você trabalha em uma que você pode ir de bermuda e de chinelo e outra que você, e uma que você trabalha que você precisa ir literalmente todo social, tudo isso, gente, é uma influência forte. Você passa a conhecer, você passa a ter habilidades e você começa a tomar decisões do que você gosta, do que você não gosta, você começa a opinar, você traz julgamentos, não estou falando julgamento como algo negativo, tá bem? Julgamentos, que faz parte da vida, você toma decisões. O que acontece nesse momento? Você desenvolve uma competência. Quando esse boom explode, essa competência, vamos imaginar que eu diga que você é uma pessoa resiliente. Você é uma pessoa igual um bambu, né? Passa por uma adversidade, o bambu vai, ele volta no mesmo lugar, mas de forma harmônica, habilidosa. A pessoa já viu isso num gestor. Ela aprendeu como faz isso. Olha, imagina. Essa competência chamada resiliência, ela vai te aproximar de uma atividade profissional, de um cargo. Por exemplo, quando eu falo em engenheiros, eu falo muito das circunstâncias de raciocínio lógico, não são? E pela lógica, eles têm uma praticidade em tomada de decisões muito rápidas. Então, é uma habilidade que vai gerar um valor econômico para a organização e para ele. Ele até trabalha, tem um cargo, uma função e recebe por isso.
Mas também, essa competência, ela precisa ter um valor social gerado nas pessoas. Como assim, Alexandra? Eu vou pegar um caso bárbaro, clássico para nós. Vamos pegar duas figuras que todo brasileiro conhece. Nós duas estamos aqui de verde e amarelo, me veio na cabeça agora, tá certo? Ó, Futebol, futebol. Meninas aqui falando de futebol. futebol, por que não? E por que não? Porque nós temos uma lindíssima representante que é a Marta, não é? Todo mundo conhece a Marta aí, pessoal? Acho que E a galera temos conhece. e temos o Neymar, não temos? É. Vamos imaginar, Marta e Neymar, criança. A gente imagina que eles já saíram da barriga com a bola, não é assim? Ah, com certeza. Imagina a influência que essas crianças tiveram, ou de família, né? Ou de escolinhas de futebol. Agora, você imagina a diversidade que a Marta enfrentou e que o Neymar enfrentou na hora do recreio, entre aspas, né, do nosso intervalo da escola, eles tentando jogar bola. Como será que isso foi para os dois? Eu posso trazer deduções, não é? Mas eu Sim. imagino como foi. Eles tiveram grandes escolas de futebol, não é verdade? Participaram de times excelentes e participam. São pessoas que foram reconhecidas, tomaram decisões fortíssimas na vida, não é? Vou ficar no país, vou sair do país, vou jogar em tal lugar, não vou jogar tal copo, ou então vou fazer tal E são cirurgia. pessoas que influenciam pessoas. Muito. Eles ganham financeiramente por essa competência que eles desenvolveram? Sim, E sim. muito não, de acordo né, com o cenário deles. Agora, eu digo o seguinte, essa competência, ela também tem um valor social para as pessoas, não tem? Quando eu Sim. digo assim, a Marta, para as mulheres, uma mulher que venceu, uma mulher que ultrapassou vários desafios, é uma pessoa forte, hoje ela tem um valor social que muitas vezes está acima do valor financeiro dela. Não é Sim. E é o que ela verdade? representa também para outras mulheres, né? Sim, Incentiva. Isso é sim. muito importante. O Neymar mexe com a gente? Caramba, se mexe! Todas as vezes que não deu certo, uma finalização, um gol, um resultado de Copa, isso mexe muito com a gente. Isso tem um valor social. E ele também tem um valor econômico que, pelas suas tomadas de decisão, tem altos e baixos. Né? Então, essa competência, pessoal, quando nós falamos de somar conhecimentos, habilidades e atitudes, é algo muito mais profundo, porque ela só se torna uma competência quando a gente consegue desenvolver o julgamento e dizer, eu sou assim, tá certo? Então, só para a gente aprofundar um pouquinho mais. A E galera tá vamos imaginar. interagindo aqui. A galera tá interagindo aqui com você, dizendo: acho a Marta melhor que Neymar. A galera discutindo futebol. É o momento, cada um com seus gostos. Mas o que a Alexandra quis trazer aqui pra gente é justamente que as competências, elas não nascem de uma hora para outra. Elas também são criadas através de toda uma influência que Com nós, como seres certeza. humanos, recebemos, né, durante toda a nossa jornada de vida, desde o momento que nasce, e com certeza até o momento final estaremos evoluindo e E adquirindo a, conhecimentos e e a competências. pergunta é essa, quais são as suas competências? Não Sim, é? O que sim. você adaptou, o que você conheceu, quais são as suas influências, como você decide, quais são os seus valores e que valor financeiro e social tem isso hoje? Quem é você no mercado? É o que o RH te pergunta quando ele faz as entrevistas. E essa é uma pergunta muito difícil, Alexandra, quando você participa de uma entrevista, se você não tiver o famoso autoconhecimento, que eu sei que a gente também Nossa, vai falar aqui hoje. Mas antes, eu queria te perguntar, como é feita a categorização das soft skills? tá. Se vocês me permitem, eu queria trazer nomes de soft skills. Tudo bem? Ótimo, ótimo. Por Galera, anota quê? aí. Quem tá aí? Rapidinho, Ale. Papel e caneta. Porque a Sim, Alexandra vai falar o nome de algumas soft skills que a gente. De algumas, né, Ale? Porque eu acho que não dá para falar nossa, todas. todas. Mas são importantes para o mercado no momento. Então, se você tiver Sim. alguma coisa para anotar, é importante. Eu vou falar de 8, que são assim, as diferenciais, é o que o mercado busca e eu sugiro que a gente se aprofunde, tá bem? Comportamento ético, colaboração, criatividade, empatia, liderança, obviamente liderança, persuasão, resiliência, trabalho em equipe. Então vamos lá. Anotado? Todo
mundo comportamento anotou? ético, colaboração, criatividade, empatia, liderança, persuasão, resiliência, trabalho em equipe. Essas são aquelas que as consultorias de recrutamento hoje buscam nas pessoas. Essas são aquelas que aparecem dentre as 20 mais dos perfis do LinkedIn. Então, essas são aquelas, gente, que os headhunters dizem, hoje, para uma pessoa trabalhar numa empresa com um cargo ali, né, eu preciso que essa pessoa desenvolva e tenha isso. Né? Eu tenho várias outras, eu tenho confiabilidade, cooperação, curiosidade, diplomacia, flexibilidade, humildade, né? Como trabalhar em equipe, como ser líder se você também não tem humildade, a própria comunicação que a Rô comentou, né, na live passada, né? Eu tenho até perfeccionismo, gente, senso crítico, senso de justiça, solidariedade, eu tenho diversas, mas eu trabalharia essas inicialmente. As Agora, você oito comenta, que são as queridinhas, as tá? queridinhas, as queridinhas. Tem, tem uma pessoa que pergunta aqui, tem alguma com maior peso? Tem sim. De acordo com o processo seletivo e a vaga talvez determine a competência que a pessoa precisa ter mais desenvolvida. Então, vamos imaginar, para um gestor, eu vou falar e eu vou cobrar muito o quê? Liderança. Né, que prescinde o trabalho em equipe. Agora, como eu contrato alguém numa empresa que não tenha um comportamento ético, gente? É impossível. Então, pode ser que, vamos imaginar que a empresa que eu estou participando de um processo seletivo, ela seja mais tradicional. Talvez neste momento ela não nos solicite tanto a criatividade. Mas, imagina, dentro desse cenário de pandemia, a criatividade tem sido a competência mais requisitada. Eu preciso me reinventar, eu preciso me inovar. Né? O processo de inovação é a evolução da criatividade. Eu preciso inovar nos processos. Né? Então, você fez um comentário interessante que você disse assim, Ale, são tantas competências, porque essas daqui são só as comportamentais, hein, gente? Eu não estou falando de competências de conhecimento e nem de habilidades. Eu só estou falando de competências comportamentais com vocês, tá? As competências comportamentais, as soft skills, elas geralmente se dividem em 4 grandes categorias, né? É muita coisa, senão fica também muito solto. Geralmente o pessoal no mercado gosta de sintetizar entre habilidades de comunicação e negociação, gestão e empatia, liderança e empreendedorismo. Tá? Geralmente eles colocam nestes 4 grandes grupos, tá certo? E Desculpa, não aí, sei se eu estou indo muito rápida aqui. não, acho que a galera tá, a galera tá interagindo aqui. O Genaga colocou, mas a liderança ela é situacional, correto? Amo isso, Guenaga. Porque, Guenaga, um grande beijo para você. Saudades de te ver, né? Um querido amigo, um excelente colega de trabalho nosso, né? Sim, a gestão situacional é aquela gestão onde você tem 2 grandes enfoques, né? O enfoque baseado na tarefa e o enfoque baseado na gestão das pessoas, né? Eu não sei se é o momento, Marcele, se você quer falar um pouquinho da live da próxima semana, porque daí a gente talvez coloque a Sim, liderança lá. justamente a gente nós vamos fechar, né, essa segunda temporada com a Alexandra, que vai participar desse último episódio, falando sobre liderança. Então, como você liderar dentro da sua empresa, com o seu time, e de uma forma empática, como ela colocou aqui, utilizando todas essas competências que a gente estamos falando hoje. Então, calma Perfeito. que liderança vai ter 1 hora para a gente falar só de liderança de uma forma bem tranquila. Guenaga, com certeza, já deixo aqui, a liderança é a situacional, é a que nós amamos de fato, viu? Muito obrigada. Mas você tinha conduzido alguma orientação sobre como se descobrir soft skills? Você queria comentar alguma coisa, minha Sim, flor? mas antes eu queria só chamar a atenção, que eu achei interessante que você falou, dessas 8, se eu não me engano, você colocou uma que é a persuasão. Eu fiquei até aqui surpresa por Aham. ver que ela tá dentro dessas 8, das mais queridinhas, porque normalmente as pessoas sempre falam, aquela pessoa ela quer, né, tem essa competência, mas parece que leva sempre para o lado negativo. É. E é legal ver que
o mercado está lidando com isso de uma forma positiva. Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. É incrível como as nossas referências nos fazem compreender algumas competências como negativa. É incrível isso, né? É como se eu dissesse assim, humildade, pessoa tão humilde dentro da empresa só vai virar pano de chão, vão esfregar todo mundo. Olha que interessante. E persuasão é como se você dissesse assim, aquela pessoa tenta convencer e só quer as coisas perto dela. Olha isso. E na verdade a persuasão é quando nós somos capazes de expor de forma clara e lógica as informações que são necessárias. Isso, gente, não é uma imposição de ideias, porque quando a gente pensa em persuasão, o brasileiro ele pensa assim, a pessoa está tentando me persuadir, me enganar, entre aspas, né, para levar proveito próprio. E não é. Sempre para levar vantagem, né? Vantagem, isso. Então, assim, a pessoa ela necessita saber argumentar o bem comum, né? Para que ela possa atingir um objetivo previamente estabelecido. Gente, me conta, qual líder que conduz, que dá caminho para a sua equipe, se ele não tiver essa competência de persuasão? Eu vou trazer uma realidade da minha área, né? Muitas vezes eu tenho um funcionário que diz assim, Ale, vou fazer uma cirurgia, mas eu não vou precisar de 15 dias, e depois eu compenso esses dias depois. Faz de conta que eu nem tô te contando. E daí eu digo o seguinte, não, é um direito que lhe cabe. Não, mas eu não quero que isso fique registrado na empresa, isso pode ser ruim para mim, negativo. Eu digo, não, é um direito que lhe cabe, porque se você precisar de mais tempo, você precisa se respeitar. Você precisa tomar conta de você. E a minha responsabilidade, enquanto gestora de pessoas, é ajudar a cuidar de você. Sim. Ai, Ale, pelo amor de Deus, tem certeza? Olha, então o poder de persuasão, ele é muito importante, porque você conduz, você dá caminho, né? É importante você convencer para o bem. Então a persuasão é para o bem aqui, turma, tá bem? Que bom. E é uma das queridinhas. É muito bom saber que as empresas estão ligadas nessa Sim, competência também. E tem gente aqui comentando, dizendo que é bom destacar o trabalho em grupo, o quanto está sendo importante também, até para os funcionários do CESP. Que bacana esse conhecimento, muito bom. A Mairá coloca aqui o perfeccionismo, como é que tá? Não tá nas 8, né? Nas queridinhas do mercado. Mas tá você acredita que ela faz parte? É interessante. Porque quando nós, num processo seletivo, o pessoal diz assim, quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? O perfeccionismo, ele era tido como um ponto fraco, muitas vezes, na hora da entrevista. O candidato dizia, não, eu sou muito perfeccionista, porque ele queria mostrar que ele era muito detalhista, não sei o que lá, né? E daí a pessoa dizia assim, mas gente, isso é bom ou ruim? Não é? Porque o perfeccionista, você imagina um líder perfeccionista. Tem gente que é tão perfeccionista que ela vai fazendo a atividade e ela volta para corrigir, volta para corrigir, volta para corrigir e a atividade não é entregue. Ela perde o time, né? O feito é melhor que perfeito, né? Boa, amei! Na minha vida, feito é melhor que perfeito. Você tem que ter um time, porque senão o perfeccionismo te arranca. Então, eu me coloco no lugar do dono da empresa. Gente, se eu tivesse um funcionário perfeccionista e que me entregasse tudo no tempo, nossa, seria o melhor dos mundos. Mas assim, como será que está a saúde emocional desse funcionário? Não é? Ele está arrancando os dedos, ele está arrancando os cabelos, não é? Ele está ali no desespero, ele está cumprindo 20 horas de serviço. Então a gente precisa trazer esse equilíbrio também. Tá? Sim, tem gente até falando já de signo, coitado dos virginianos, já tô rindo aqui com os comentários da galera. O Genaga coloca, persuasão versus convencimento. Também tem esses dois lados, né? A importância dessa persuasão ser um convencimento por um caminho do bem, que eu acho Por um que caminho você colocou, perfeito. Alexandra. E esse caminho do bem, como que a gente traduz ele dentro da empresa, gente? Ele é traduzido da seguinte forma: no meu planejamento estratégico, quais são os objetivos que a minha empresa quer chegar, baseado naqueles valores? Porque senão eu vou dizer que o bem é um para mim e o bem para você pode ser outro, e a gente não chega em lugar algum. Então nós precisamos ter este caminho alinhado, tá bem? Perfeito. Vamos focar nessas 8 competências hoje que você trouxe pra gente?
Dessas oito Você, competências, como a gente pode fazer para adquirir? É possível adquirir? Muitas eu não tenho, sim. das que você falou. É possível adquirir? E como a gente descobre, Alexandra, se eu tenho ou não? Essa é a Vamos grande lá. pergunta. Como eu sei se eu sou ou não, se eu tenho, se eu já adquiri, se eu preciso melhorar, potencializar? Como descobrir? Como desvendar esse mistério? Gente, olha, é muito lindo. Os trabalhos hoje já estão bem avançados aqui no Brasil, né? Lá fora, muita coisa também que acontece. A gente traz muita coisa das escolas internacionais, mas já tem muitos materiais pautados no Brasil que são lindos, né? Uns deles são os mapeamentos, né? Onde a gente chama mesmo mapeamento de perfis, né? Nós temos empresas que elas registram marcas e nós temos acesso pelos testes ou pelas ferramentas que são aplicados por elas, tá? A Marismar comentou do vagas.com, que é uma plataforma de vagas, e que no eTalent eles utilizam o formato DISC, né? O que é o tal do DISC? O DISC, ele vai te levantar no seu perfil quais são as suas características de dominância, né? Resultados, desafios. A outra é uma característica de influência. Relacionamentos são pessoas muito ligadas à liberdade e à criatividade. O outro, cautela. Então, são pessoas que gostam de precisão, de trabalhar com qualidade, padrões e alta eficiência. E o C, que são diz que as estabilidades, que são a colaboração, a segurança e a lealdade. Então, nós teremos características a partir daí. Então, quando eu preencho o eTalent lá no vagas.com de forma gratuita, eu tenho um relatório me dizendo qual é o meu perfil mais próximo. Não Olha, então, existe. só vou te interromper para galera, para você frisar isso para galera. Quem ainda não conhece o perfil e quer ter um modelo, né, de como você está hoje em relação ao mercado, suas competências, um modelo geral, né, Alexandra? Não vai aprofundar, Isso. mas vai te dar aí uma noção do geral de como você está, vai aonde, pode buscar aonde. Você pode entrar no vagas.com. Quando você preenche seus dados, ele pede se você tem interesse em preencher uma ferramenta chamada eTalent, tá? Porque eu sei que ali nós temos um acesso gratuito, porque geralmente essas ferramentas são pagas e elas não são tão baratas, tá? Nesse eTalent, você consegue preencher e ele vai te dar um resumo do seu perfil. É uma forma de você estar mais próximo, tá? Existe também o Instituto Brasileiro de Coaching, que é o IBC, ele é muito conhecido já no mercado, e lá ele tem um teste que é o perfil comportamental. Eu gosto desse teste, ele é muito interessante. Geralmente a gente aplica quando a gente é já certificado, mas lá eles deixaram o teste, você pode compartilhar pelo Facebook com os seus colegas, dizendo quais são seus perfis. Né? E lá, além dele dizer o seu perfil, ele diz seus pontos fortes, como você se comunica e os pontos de melhoria. Então, é bem interessante, tá? Tem um que eu gosto muito, que é o MBTI, que é um teste que a consultoria Filipelli no Brasil tem uma marca registrada. É claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu aplico o Assessment Behavior, e daí eu sou certificada por uma instituição internacional, nós pagamos para poder aplicar, e é um relatório muito completo. Eu digo assim, quem faz a terapia, quando ela vê um teste desse, ela fala assim, nossa, quantas coisas eu trabalhei na terapia e está aparecendo aqui. Desde que você seja muito verdadeiro em expor, né? Existe também a Solidez, que é uma empresa brasileira, que é uma empresa que está no Brasil, que ela também tem um teste próprio, o Singularidades. Então, gente, depois ali nas redes a gente pode trocar, porque existem ferramentas apropriadas que fazem mapeamentos. Agora, o que eu faço quando eu descubro isso? Não adianta, gente, eu descobrir e eu falar, ai, que ótimo, ai, que horrível, ai, como eu tenho que melhorar. Não, você é lindo do jeito que você é agora. Esse é o seu melhor de hoje, não é? Ponto. Não é assim, gente? A É melhor assim. versão nossa A é o melhor versão agora. nossa é o agora, com certeza. Se é de pijama, se é de meinha furada, se é perfumado, é a melhor versão do momento possível. Agora, uma coisa muito rica. Se você quer se desenvolver isso no âmbito profissional, busca o seu gestor. Ele precisa desenvolver o quê? Um PDI que nós chamamos, que é um plano de desenvolvimento individual.
né? Essa pessoa vai traçar seu desenvolvimento lá dentro, o que é necessário dentro da companhia para você desenvolver. Ou se você se interessa, existe o coaching, que ele é certificado para fazer isso, mas coaching verdadeiro, né, gente? Por favor. Por favor, olha atenção. É engraçado porque você traz algo que é muito difícil de, por exemplo, um subordinado chegar para o seu chefe, para o seu gestor e pedir, mostrar ali o seu mapeamento dessas competências e falar, olha, eu preciso melhorar nesses quesitos, você pode me ajudar? O que traçar um plano não é algo corriqueiro, assim, que a gente costuma ver ou fazer. Né? Então, essa é uma dica muito válida que você está dando para a galera que está aqui acompanhando. Então, entre em contato com o seu gestor com esse objetivo de se tornar uma pessoa melhor profissionalmente, né? Todos os dias. Então, acho que isso é muito importante. Acho que tem um passo que a gente pode iniciar com o nosso gestor. Às vezes é rápido demais para chegar no mapeamento, mas nós podemos pedir os feedbacks. Onde você enxerga que eu posso melhorar pessoalmente, profissionalmente? Né? Com o meu gestor, eu sento e eu pergunto, algo que o senhor gostaria de dizer? Tem alguma atividade que eu possa desenvolver? E eu acho que a gente tem que ter muita humildade de chegar também com os nossos funcionários, né, com os nossos familiares também, e dizer, onde eu posso melhorar? Me deem um feedback. A primeira vez que eu fiz isso com a minha equipe, eles travaram. Porque eu acho que eles falaram assim, será que a gente fala mesmo o que a gente pensa? Né? Será que é a verdade? Né? E será que é pegadinha? Será que por que ela está fazendo isso? E depois foi muito interessante, porque veio um desdobramento muito positivo, e é uma coisa muito interessante, gente, acho que vale a pena mesmo. É rico, a gente só cresce no encontro, tá certo? Sim, com certeza, nessa troca que existe o crescimento e essa evolução. Ale, eu queria retomar um desafio que foi proposto no primeiro episódio dessa temporada pela Marismar. Ela trouxe pra gente 3 perguntas de um recrutador, né, dentro de um processo seletivo, e pediu aí para a galera responder. Quero saber quem estava aqui, quem assistiu, comenta aí nos comentários, coloca aqui pra gente. Deixa eu só ler aqui um pouquinho o que eles estão colocando. Galera aqui colocando, dizendo que muitas vezes é necessário ouvir isso de um profissional, isso que você colocou, desse mapeamento das competências. Nesse momento de pandemia, o perfeccionista quer trabalhar 24 horas. Tem a galera colocando. Acho que o perfeccionista consegue enxergar o que ele acha certo. E muitas vezes não acho interessante isso. É um posicionamento aqui da Fabiola. Galera falando que feito é melhor que perfeito, realmente. E o último aqui, Genaga, dizendo, acho que depende muito do gestor para que você possa ter essa relação. Também depende da outra parte, não é só a sua responsabilidade. Sim, então, só sim. para a gente trazer, Ale, o desafio passado, ela colocou a seguinte questão. Me dê um exemplo de uma situação em que te pediram para ajudar outras pessoas que não eram da sua área de trabalho e você não estava com a agenda disponível. Me conte um pouquinho sobre como foi essa experiência. Eu queria que você falasse para a gente quando um recrutador, né? Quando o profissional da área de gestão de pessoas está fazendo essa entrevista e ao vivo, né? E eu aprendi que com a Rosângela que não é ao vivo e a cores, é em cores. Então, mas já estava lendo lá, você vê que eu estou colocando em prática o que a gente aprende aqui nessas temporadas. Então, você está lá ao vivo com o entrevistador e ele te faz essa pergunta. O que vocês querem extrair do candidato? Acho que o que todo mundo quer saber. Afinal de contas, o que é que vocês querem extrair? O que está por trás dessa pergunta? É interessante porque uma pergunta parece que ela é leve e ao mesmo tempo incomoda para responder, né? Parece que a pessoa está tentando avaliar o quê, meu Deus, né? Essas, na verdade, são questões que nós chamamos de perguntas que compõem uma entrevista baseada em competências. Eu quero saber muito mais do seu comportamento do que da técnica que você adotaria. Então, aqui, nesta questão em si, com certeza eu consigo avaliar a sua habilidade para trabalhar em equipe, né? Eu consigo compreender a sua empatia, a colaboração, o seu poder de persuasão,
a criatividade e a comunicação eficaz. Inicialmente, eu consigo trabalhar nessa pergunta. Porque, olha só, quando eu trabalho em equipe, eu sou capaz de integrar, eu sou capaz de manter um bom relacionamento com as pessoas que estão atuando ali comigo, de respeitar os papéis de cada pessoa dentro dessa equipe, de contribuir de uma forma positiva, né? E também de lidar com as diferenças e cooperar. Pode ser que eu diga assim, olha, puxa vida, mas por que será que ele está me pedindo isso? Então eu vou para a empatia. E o que é, na verdade, a empatia? É a minha capacidade de me colocar no lugar da outra pessoa, enxergando situações e acontecimentos pelos olhos do outro. Não é verdade? Isso é tão importante. A empatia é extremamente significativa. Não significa, olha, eu digo assim, empatia, ela cabe em tudo, gente. Ela cabe em tudo. Olhar pelos olhos do outro. E às vezes aquela pessoa está num desespero tamanho e é alguma coisa muitas vezes particular, que naquele dia ela não está dando conta de fazer aquilo. Não te mata parar 5 minutos para ajudar, não é? Sim. Então, Sim. tem toda essa circunstância. Mas talvez você não tenha, de fato, condições alguma de assumir essa atividade naquele momento. Eu preciso, gente, ter uma comunicação muito boa para explicar por que não. Eu preciso ser criativo, eu preciso conceber possibilidades e soluções inovadoras e demonstrar um espírito inventivo tentando ajudar. Talvez eu não, mas eu tenho alguém que possa te ajudar e eu mesmo vou conversar com essa pessoa. A minha comunicação eficaz também vai depender do meu poder de persuasão. Olha ele aqui. Olha ele, se é para o bem da instituição, não é verdade? Se é para o bem da instituição, eu tenho que correr atrás disso. Então, aqui, gente, eu consigo avaliar tudo. Pode ser que eu não consiga, mas eu quero colaborar, não é? Quantas vezes você fez bandeirinha para a escola que você chegou ali para uma reunião, você nem estava envolvido e terminou fazendo bandeirinha? Como eu digo, eu tive um funcionário, pelo amor de Deus, um colega de trabalho, que ela verbalizou para mim assim, nunca me esqueço disso. Hoje eu fui panfletar o curso na esquina de tal lugar. Eu falei, mas a gente tem gente para isso. Ela falou assim, mas hoje a pessoa não podia faltar, eu fui. Eu falei assim, mas como? Olha o risco, você ficou exposta na rua, isso, aquilo outro. Mas era importante, o nosso vestibular ia ser amanhã. Eu falei, caramba, olha a compreensão do negócio que a pessoa tem, né? Então eu digo assim, se tiver que sair, correr e lavar um banheiro numa necessidade, não vai cair mão de ninguém. Não vai cair mão de ninguém. Então eu digo assim, nessa pergunta, olha, gente, estou falando às vezes as coisas até mais particulares aqui, me perdoem, né? Mas o que eu quero dizer é, nesta pergunta, que ela parece ser tão simples, olha quantas competências a gente consegue alinhar. Isso é legal, porque para quem está assistindo já está sabendo, ó, se cair uma pergunta parecida com essa, vocês já sabem o que está por trás, toda uma análise. A Mairá está falando assim, o núcleo jovem engenheiro é assim, né? Sim, nós somos, Isso, empatia, a gente sempre isso. tenta ver pelo olhar dos outros também, tudo isso. Sim. O Lucas está colocando empatia fundamental, e eu até queria te perguntar, nesse caso, dessa pergunta específica, acho que a gente tem um tempinho rápido, tem também aquele tipo de profissional que, a qualquer momento que uma outra área, né, um outro gestor vem pedir algum auxílio, alguma ajuda, ele é aquele que deixa tudo que estava fazendo para ajudar o outro. Sim. Nesse caso, vocês avaliam como algo positivo ou negativo? Hoje, Marcele e pessoal, a gente sabe que a gente tem trabalhado muito mais por projetos dentro das empresas do que pelo trabalho estabelecido em status quo. Hoje a gente trabalha, e isso é muito interessante porque a gente trabalha de forma interdisciplinar, não é? Então, a todo momento, e eu vejo que todas as vezes que solicitam atividades da minha área, puxa, eu posso ajudar. E todas as vezes que eu solicito da outra, eu estou conseguindo integrar. São as relações interdisciplinares. A gente só cresce quando a gente ouve e trabalha com o outro. E eu digo assim, a gente se torna transdisciplinar, ou seja, a gente evolui as atividades diárias diversas e a gente acaba criando um conhecimento em comum e a gente se torna transdisciplinar, quando a gente passa naturalmente pela atividade em equipe. Quais são os primeiros obstáculos? As nossas resistências. Coloque elas de lado, seja mais aberto para trabalhar.
Aqui, olha, nós estamos trabalhando em prol de uma realidade, ajudando pessoas em carreira, Com de certeza. diversas áreas. Essa é a grande riqueza, gente. A gente enriquece quando a gente trabalha junto, Com né? certeza. Aqui é o Harley, acho que é isso o nome. Para o líder ajudar a desenvolver pessoas, ele coloca. A Helena coloca aqui, muito bom ter essa ideia de colaboração, comprometimento, empatia é fundamental para o trabalho e relacionamento em grupo, sim, com certeza. A Renata coloca, olha a casa do engenheiro aí, está pronta para qualquer circunstância, se inovando, com certeza esse processo está sendo Sempre. feito internamente conosco. Agora eu quero ir para a segunda pergunta, Lê, Vamos. que a Marismar deixou como desafio. Essa Qual Marismar foi líder terrível, hein, com vocês, foi? hein, Deixou menina? só para você, viu? Qual É uma líder, lindíssima da equipe de oportunidades. Eu só tenho a agradecer, aquela equipe é linda. com certeza, qual líder que te trouxe mais conflito em sua vida profissional e pessoal e por quê? Galera que está acompanhando, já vem o nome na cabeça quando eu faço essa pergunta? E aí eu quero saber da Alexandra. O que de fato vocês querem analisar, que de fato está por trás dessa pergunta? Ainda Quais bem as que você me competências? perguntou isso. Eu fiquei com medo que você me perguntasse quem é esse líder na sua vida, Alexandra. Mas eu vou compartilhar com vocês só para a gente pegar fogo aqui e dar muita risada, tá bem? Há muitos anos, eu acho que há mais de 20 anos, lá no começo da minha carreira, teve um gestor, né? Um baita de um gestor que estava entrando na empresa naquela semana e ele me chamou para conversar. Eu acho que o dia dele estava muito complicado, porque ele passou por mim, eu estava sentada na sala, já aguardando, e ele chegou e deu um chute na porta. Eu olhei para isso e eu falei assim, nossa, Maria, eu falei, se com a porta com ele chuta, imagina na hora que eu chegar lá, né? E eu digo assim, que foi o gestor que mais trouxe conflito e foi um grande gestor que eu mais aprendi, e aprendi a me virar, porque ele dava autonomia, mas ele cobrava um resultado que não era os 120%, era os 200%, né? Então eu digo assim, a gente também aprende em todas essas circunstâncias. Sobre a pergunta, com certeza, duas competências comportamentais, duas soft skills, elas não passam desapercebida. Primeiro, é a resiliência e segundo, é o equilíbrio emocional. Tá? A resiliência, como eu comentei, ela é uma elasticidade, ela é o bambu, né? É uma capacidade da gente reagir de uma forma adequada e adequada de acordo com a possibilidade desse momento. Mas de em seguida a gente voltar para um estágio de equilíbrio. Então a gente lida com uma situação de estresse, a gente se recupera e a gente retorna. Né? A Eu sinto que resiliência. vocês querem analisar nessa pergunta aquele momento que você está trabalhando, teve um certo conflito com o seu gestor e aquela lágrima, né, Alê, está querendo cair aqui e você está colocando a lágrima de volta para dentro. É basicamente isso. Você É ergue a igual quando a cabeça mãe, para a lágrima voltar? quando a mãe fala, engole o choro, menino, engole o choro. Você está nesse Boa. processo de equilíbrio emocional ali, ó, garganta fechada, e fazendo esse equilíbrio. É isso que vocês querem analisar Também, também. também? Também, esse processo de elasticidade, tem gente que tem uma dificuldade muito grande. Imagina, as pessoas que gostam de ter bastante controle, né, das suas atividades, das suas realidades, sofre muito quando ela precisa envergar, quando ela precisa olhar para o outro lado, quando ela precisa ter jogo de cintura. Sofre muito. Né? E é incrível porque você vê na empresa as pessoas muitas vezes adoecendo, caindo, se quebrando, e porque tem dificuldade de lidar com essa elasticidade. Né? E eu digo, como a gente resolve isso? A gente resolve isso com equilíbrio emocional. Né? De onde ele vem? Eu preciso conseguir lidar com as minhas emoções, eu preciso conseguir trabalhar as minhas razões de uma maneira adequada, mas sem desqualificar os meus sentimentos. Né? Manter a minha energia para melhorar a performance. Eu digo que muitas vezes a gente leva as coisas para a questão pessoal e a gente esquece a circunstância profissional, a gente faz um mesclado. É claro que muito de mim está dentro da empresa, do meu perfil, mas a gente precisa demonstrar essa estabilidade emocional e sem apresentar oscilação de humor.
Eu já vi chefe que tá bravo. Sem ser agressivo. Sem ser agressivo. E chega no setor, vai chutando o restante. Vai chutando com uma palavra grosseira, algo do tipo, né? E de repente você nem sabe o que é que está acontecendo. Existem tensões, existem pressões do dia a dia, mas você precisa saber lidar com ela, né? Sim. Então eu digo assim, a gente precisa de uma rede de apoio, pessoal. A gente precisa ter contato com pessoas que a gente confia e ouvir o que a gente precisa melhorar. Né? Pessoas que nos façam refletir e de tal forma que a gente possa ajustar o nosso comportamento. Tá certo? Eu tenho que apostar no meu autoconhecimento. Hoje nós falamos aqui nas ferramentas de mapeamento. Gente, eu tenho os processos terapêuticos. É um comprometimento e um investimento gigante para eu descobrir como eu posso melhorar. Né? Eu tenho meus valores, meus objetivos, mas eu preciso identificar quais são as minhas características, quais são meus defeitos, quais são meus prazeres, quais são minhas insatisfações. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha alimentação. Qual que é o meu hobby? Qual que é o meu lazer? Qual que é a minha válvula de escape? Quem sou eu? Quem sou Quem eu, sou né? eu? Eu digo o seguinte, que a gente precisa ser muito íntegro com os anos que a vida nos oferta. E a gente sabe que a gente tem uma finitude, né? Daqui para lá, talvez tenha, talvez não tenha, né? Pode ser que seja hoje, amanhã, daqui a 100 anos, enfim, vai existir uma finitude. E como que eu estou tirando o máximo proveito disso? Me discrepando, arrancando meus cabelos, engolindo as lágrimas? Né? Então, tudo tem um para quê de melhora. Então, esse equilíbrio emocional, gente, ele está muito linkado à minha resiliência. Com mais equilíbrio emocional eu tenho, por isso que a gente fala tanto da inteligência emocional, melhor e mais A resiliente eu galera tá aqui consigo ser. falando que inteligência emocional é para todos os setores da vida e Todos, realmente todos, ela vale todos. para tudo, pessoal, profissional, em qualquer ramo que você vá. Sim. Inteligência emocional, autoconhecimento, autogerenciamento dessas emoções, ela é fundamental. Ale, a gente está com o tempo já acabando, eu não acredito, porque a A gente não última conseguiu questão chegar dá? na terceira. Não sei se a gente consegue. Talvez tenha que deixar para próxima, do nosso próximo episódio, que é terça-feira, mas eu já vou falar aqui para a galera. A última pergunta, eu só vou ler para vocês saberem e vão pensando aí para terça-feira que vem. No caso de um fornecedor da sua atual empresa optar por reconhecer o seu trabalho e resolver te dar um valor de 60 mil reais, você escolheria uma viagem em família ou um carro do ano? No próximo episódio, a Alexandra Justus, ela vai responder quais são as competências que está por trás dessa pergunta e que eu sinto que tem aí né, eu não vou chamar de pegadinha, mas é difícil, né? Porque vai testar ali a cobiça da pessoa, né? De quem está sendo analisado, se vai querer ganhar dinheiro, não, se é certo, se é errado, o que a gente pode pensar com tudo isso? Mas quero aqui te agradecer por esse tempo. A gente ainda vai ter o próximo episódio com todo mundo, com a galera. Não percam, gente. A gente vai falar de liderança e vai trazer essa última pergunta que ficou para ser respondida ao vivo pela Alexandra. Então, Alexandra, muito obrigada. Passou tão rápido que nem eu percebi, né? E é tão gostoso poder compartilhar conhecimentos, falar sobre competências nesse momento de pandemia que está todo mundo em casa. E também quero que no próximo episódio você fale da dificuldade de você virar a chave, desligar o pessoal do trabalho, o trabalho do pessoal, principalmente quando você está em casa, né? Quando você está fisicamente no trabalho, você sai e aí você tem aquela atenção para o pessoal, mas quando está em casa é um desafio diário. Então eu quero aqui te agradecer muito e espero te ver novamente na terça-feira que vem. Muito, muito obrigada. Nós temos aqui quanto tempo? 1 minuto, é isso? 1 minuto. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Eu vi o carinho aqui que vocês expressaram por uma linda companheira, que é a Yuri, que trabalhou lá na área de gestão. Gente, que pessoa doce, como eu aprendi com ela. Né? Então, eu só tenho a agradecer todos aqui presentes. Tomara que a nossa tarde tenha sido melhor e boa para todos. Muito gostoso estar com vocês. Eu espero poder orientar um pouco mais e aprender um pouquinho mais com vocês na próxima terça-feira. Deixo o meu grande beijo a vocês todos. Gente, muito obrigada pela participação. Não percam na terça-feira que vem o nosso último episódio dessa temporada com a Alexandra Justus, que vai falar sobre liderança e um pouquinho mais do que a gente comentou hoje.
quinta-feira, a Casa do Engenheiro está lançando uma live com o seu parceiro, que é a Engenhoteca. A gente vai falar sobre educação criativa, principalmente para crianças. Então, também não perca, vai ser às 17 horas. Um grande beijo para vocês e a gente fica por aqui. Tchau, tchau, gente!